Quero ser Senhor, ser teu embaixador, teu mensageiro. A palavra que vai ser ministrada hoje vai ser falada sobre a força. Por que a força? Irmãos, já se passou aí mais de 6 meses do ano 2013 e muitas pessoas, por não conseguirem os seus objetivos, elas perderam as suas forças. Tem muitas pessoas que a força de hoje não é mais a mesma força de janeiro que ela tinha. Em janeiro ela estava animada, em janeiro ela tinha uma força que ela falou: agora eu vou conseguir, esse ano será um ano de vitória, de conquista. Hoje, irmãos, muitos já não pensam mais dessa forma. Por que que isso acontece? Porque, irmãos, o diabo, ele vai aos poucos consumindo ou tirando a força de muitas pessoas. E quando a pessoa ela perde a força, automaticamente ela vive desanimada. Tem pessoas que, irmãos, chegaram aqui sem força nenhuma, chegaram aqui pela vinda do Espírito Santo, ou seja, o próprio Espírito de Deus que trouxe ela. Se fosse a própria força dela, ela não estaria aqui hoje. Foi a força de Deus que trouxe muitas pessoas. Então vamos ver aqui o que o salmista fala. Eu falei de manhã e à tarde, pode ser que esteja acontecendo com você também aqui à noite. Salmo 38, olha o que o salmista declara aí, versículo 10. O meu coração dá voltas, a minha força me... Boa noite, irmãos. Está faltando a força? Olha só, o meu coração dá voltas, mas a minha força me falta. Sabe o que o salmista quis dizer com isso? Eu estou pronto para todas as coisas, eu estou à disposição para tudo, mas me falta força. Às vezes é o seu caso. Você está na igreja, você ora, você busca de Deus, mas às vezes você não tem mais força para lutar contra os seus inimigos. Hoje de manhã, irmãos, eu fiz a reunião, depois eu atendi uma pessoa. Ela falou assim: pastor, esta palavra falou muito comigo, porque eu perdi a força para lutar pelo meu casamento. Tem pessoas que estão nesta também. Irmãos, a pessoa ela vive junto, mas não vive mais como casados, porque lhe falta força. Força de quê? Força de querer uma mudança para o seu casamento. Esta pessoa ela me falou: pastor, eu vivo com o meu marido como se fôssemos amigos. Já não há mais força para mudar para ter uma mudança. Já não há mais essa força para querer uma transformação. Irmãos, tem muitas pessoas que estão perdendo a força. Tem muitas pessoas que o inimigo está tirando a força dela. Eu digo força física mesmo. Tem pessoas que não têm força para nem trabalhar mais. Ela chegou animada no trabalho, irmãos, ao passar dos dias, dos anos, a pessoa vai se desanimando, as forças vão se acabando. Isso não é normal, irmãos. Nós temos que acordar para a vida e não aceitar que o diabo venha sugar as nossas forças. Tem pessoas, irmãos, que chegaram na igreja com uma força total: olha, nada me tira da igreja, nada me afasta do caminho de Deus. Aí vai passando os dias, irmãos, a pessoa fala assim: hoje eu não vou na igreja não, hoje eu vou deixar para a semana que vem, Santa Ceia, não, já ceiei o mês passado. A força foi tirada e a pessoa não observou para isso. Mas olha que exemplo na Bíblia que nós encontramos. O salmista, ele assumiu, ele falou: Deus, o meu coração está pronto para tudo, mas eu reconheço que me falta força. Tem muitas pessoas, irmãos, que precisam reconhecer que lhe falta força. A força, irmãos, te traz ânimo. A força te traz conquistas, vitórias para a sua vida. Sem força você não consegue, irmãos, ir longe. Sem força você pode ir até um certo determinado lugar, mas quando chega numa etapa da vida, você não vai continuar a prosseguir.
E olha, o que me mais chamou a atenção é a parte B do versículo. Vamos ler aí a parte B, versículo 10, vamos ler todo. O meu coração dá voltas, mas a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me... Sabe o que Deus me fez entender neste versículo? Que quando falta força na vida de muitas pessoas, falta até a presença de Deus. Vamos trazer para os dias de hoje. Jesus, ele nos ensina o que, irmãos? Eu sou a luz deste mundo. Não é isso que Jesus fala em João? Eu sou a luz deste mundo. Olha só, irmãos, a luz para os meus olhos, a luz que brilha os meus olhos, ele diz, até essa me deixou. Irmãos, Deus, ele não deixa ninguém. Deus não abandona ninguém. A pessoa, quando ela está fraca, ela confessa como o salmista confessou: Deus me abandonou, a luz já não brilha mais na minha vida. O Isaías fala, irmãos, que é nós que nos afastamos de Deus. Deus não nos afasta da gente, a gente que afasta de Deus. O que faz você afastar de Deus? Quando você não se atenta que você está perdendo a sua força. Agora, a partir do momento que você fala, olha, eu reconheço, me falta força, mas eu quero de volta a minha força, eu quero de volta o meu ânimo, irmãos, aí a coisa é diferente, aí Deus trabalha em seu favor. O mesmo salmista que declarou que lhe faltava força, olha o que ele declara aí no capítulo 86, Salmos capítulo 86, versículo número 16, Salmos 86, versículo 16. O mesmo salmista que lá atrás ele falou, me faltava força, tem me faltado a força, olha o que ele declara aqui, versículo 16 diz, volta-te para mim e tenha misericórdia de mim. Dá a tua, o que, igreja? Dá a tua fortaleza. A quem? Ao teu servo. Irmãos, a partir do momento que você buscar a Deus, Ele vai te fortalecer. Às vezes muitas pessoas não entendem por que Paulo declarou, quando estou fraco e sou forte. Já viu este versículo? Diga assim comigo, quando estou fraco, aí eu sou forte. Diga mais uma vez, mais forte, vamos lá. Quando estou fraco, aí que sou forte. Sabe o que o Paulo quis expressar para nós? Ele quis dizer, irmãos, que no momento da nossa fraqueza, dentro de nós, há uma força sobrenatural. Há uma força de Deus. Enquanto você não utiliza essa força que há dentro de você, você só vai perder. Tem pessoas, irmãos, que não sabem que dentro dela tem uma força de Deus na vida dela. Por isso que o Paulo fala, quando eu estou fraco, aí que estou forte. Quando eu passo por um momento difícil, eu uso da força de Deus que há na minha vida para vencer as dificuldades. Diga para a pessoa que está ao seu lado, olhe dentro dos olhos dela e aponta aí o dedo profético para ela. Diga assim, a partir de hoje, diga, use da força sobrenatural que existe dentro de você. Amém, irmãos? Quando você observar, opa, estou fraco, lembre-se, dentro de mim há a força de Deus. Amém? Dentro de você, irmãos, há uma força de Deus para te dar vitórias. Dentro de você há uma força de Deus para te honrar. Agora guarde no seu coração que eu vou falar agora para você. Com força ou sem força, a jornada não para. Você fraco ou forte, irmãos, a luta não vai parar.
Vai ou não vai, irmãos? Não para não. Você fraco ou forte, você confessando a fraqueza, ou confessando, irmãos, sendo forte, a luta sempre vai ter. Então não vai adiantar você falar, estou fraco. Quando você fala isso, irmãos, o diabo ele não vai falar, coitadinho dele, coitadinho dela, está fraco. Não vai falar isso não. O diabo, irmãos, quando ele te vê fraco, sabe o que ele faz? Ele faz coisas piores para te destruir totalmente. Por isso que você, dentro de você, para você mesmo, quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Isso é no mundo espiritual. Quando você coloca em prática a palavra de Deus, irmãos, dentro de você começa a surgir uma força que você não sabe de onde vem, mas nós sabemos que é Deus quem envia para te dar a vitória. O salmista lá atrás ele falou, me falta força. Aqui ele declara, irmãos, ele reconhece que diante do Senhor ele fala, olha Deus, volta para mim a tua fortaleza, volta para mim a tua força, porque eu preciso dela. Eu quero ler com você também o salmo aqui, o Salmo 105. Vá um pouquinho à frente aí, Salmos capítulo 105. Salmos capítulo 105, versículo número 4. Buscai ao Senhor e a sua... Boa noite, irmãos. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face uma hora ou outra. É assim? Como diz a tua Bíblia? Continuamente. Sabe qual é o nosso erro, irmãos? Buscar a força de Deus somente no momento da nossa fraqueza. Quantas são as pessoas que vêm na igreja, irmãos, somente no momento da fraqueza dela? Estou fraco, vou lá buscar a Deus. Estou sem força, eu vou lá buscar a força de Deus. O salmista ele reconheceu, buscai ao Senhor e a sua força, e buscai continuamente. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí, diga para ela assim, olha, todos os dias é dia de buscar a força de Deus. Irmãos, é continuamente, todos os dias, logo pelo amanhecer, Deus, tu és a minha força, Deus fortalece o meu dia. É a sua adoração, irmãos, que vai te colocar diante de Deus forte. Agora, pessoas que já levantam reclamando da vida, pessoas que já levantam dizendo, não aguento mais, é tanta tristeza, é tanta fraqueza, irmãos, mais fraco você vai ficar. Por isso que nós aprendemos aqui, buscai ao Senhor. Vamos reler, por favor? Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga, é para sempre, é todos os dias. Irmãos, não busque a Deus, não busque a força de Deus só no momento da necessidade, não, é todos os dias. Quando nós buscamos a força de Deus todos os dias, olha o que acontece. Volta aí algumas folhas e vai até Jó. Jó capítulo 17. Jó capítulo 17. Jó capítulo 17, versículo 9. E o justo seguirá o seu caminho firmemente, o puro de mãos irá crescendo em forças. Vamos entender bem esse versículo aqui. Aqueles que querem
e que buscam a força de Deus, eles vão crescendo, eles vão sendo abençoados por Deus continuamente. Olha só, irmãos, você conhece a passagem de Jó? Jó, ele enfrentou um momento muito difícil na sua vida, principalmente na sua saúde. A Bíblia fala que Jó perdeu a saúde, a Bíblia fala que Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu os seus bens, ele tinha lá suas vacas, suas ovelhas, ele perdeu, irmãos, tudo que tinha, até os amigos Jó perdeu. Só que, irmãos, Jó, ele buscou a Deus continuamente, buscando a força de Deus, e você sabe o resultado. Deus, irmãos, restituiu a Jó tudo que ele tinha perdido. O que eu quero que você entenda nessa passagem, quando você busca a força de Deus, Deus, ele vai fazer você crescer, Deus, ele vai te abençoar com bênçãos, irmãos, tremendas, continuamente, e tudo aquilo que você perdeu, Deus vai te dar de volta, assim como deu para Jó. Deus restituiu a Jó tudo que ele tinha perdido. Eu creio que Deus também vai restituir para você, se você buscar a Deus com toda a sua força. Agora eu quero mostrar para você, volta mais um pouquinho aqui, o 7º livro da Bíblia. O 7º livro é Juízes, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. 7º livro da Bíblia, Juízes, capítulo 15. Vamos falar um pouco de Sansão. Juízes, capítulo 15. Como eu falei durante o dia todo, depois, se você puder, leia todo esse capítulo 15, vai ser muito importante para acrescentar coisas espirituais na sua vida. Eu vou ler aqui dois versículos, e vamos ver aqui o que Deus fez na vida de Sansão, a partir do momento que ele buscou a força de Deus. Juízes capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 18. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Agora morrerei eu de sede, e cairei na mão deste incircunciso inimigo? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em lei, e dela saiu o que, a igreja? Água. E ele bebeu, e o seu espírito tornou, e reviveu pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, a qual está em lei até ao dia de hoje. Vamos entender aqui, irmãos. Eu quero que você compreenda algo muito importante aqui. O Sansão, ele estava prestes a desistir de uma luta. Por que ele estava prestes a desistir? A Bíblia fala, irmãos, que Sansão, ele estava lutando contra os homens, a qual a Bíblia fala que Sansão feriu 1000 homens com uma queixada de um jumento. O Sansão, irmãos, estava numa luta, numa batalha, os inimigos estavam vindo contra ele, e de repente, irmãos, Sansão, ele chega até Deus em um clamor e fala: Deus, até agora eu tenho vencido os meus inimigos, mas será que agora eu vou ser derrotado porque lhe falta água? E Deus, ele falou para Sansão em outras palavras: não se preocupe, eu tenho preparado o melhor para você. Marca aqui que eu quero voltar neste versículo. Eu quero ler com você o Evangelho de João. Marca aí que nós vamos voltar aqui. Vamos
para o Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João. João capítulo 4. Essa passagem fala da mulher de Samaria, e todos sabem que essa mulher, ela chegou até Jesus e pediu água para ele. E aí no versículo 13, ele responde algo muito importante. João 4,13. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Vamos entender aqui, irmãos. Jesus mostrou para aquela mulher: olha, aqui tem bastante água, mas qualquer um que beber dessa água vai voltar a ter sede. E Jesus, ele prepara uma água, e ele fala para aquela mulher: da água que eu lhe der, jamais terá sede. Irmãos, o que eu quero que você entenda com isso? Deus, ele preparou uma água para Sansão e também para essa mulher. Mas vamos voltar agora lá para a passagem de Sansão. Aqui eu só peguei para você entender que a água que Jesus ele nos oferece, quando bebemos dela, irmãos, jamais vamos ter sede. Eu quero reler com você Juízes capítulo 15, apenas o versículo 19. Eu quero ler na versão NVI, Nova Versão Internacional. Você pode ler na sua, não sei se a sua vai bater com a minha, mas essa versão que eu vou ler agora é a versão NVI. Mas é o mesmo significado com uma palavra diferente. Vamos reler aí. Versículo 19 diz: então Deus abriu a rocha que há na lei, e dela saiu água, e Sansão bebeu, e as suas forças voltaram, e ele recebeu de volta o seu ânimo. Tem alguma tradição que diz semelhante a essa leitura que eu fiz? Isso que eu quero que você entenda, irmãos. Sansão, ao beber da água preparada por Deus, as forças dele voltaram. E esta fé que nós estamos, esta água, irmãos, ela foi preparada por Deus para você. Você que está desacreditado da vida, você que está desanimado, você que já não sabe mais o que fazer por causa da perda da força e do ânimo, irmãos, creia, ao beber desta água, creia que as forças vão voltar, creia que o seu ânimo vai voltar. Olha só, relendo aqui, a Bíblia fala que após Sansão beber da água preparada por Deus, as suas forças voltaram. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: a partir de hoje, as suas forças vai voltar. Amém, irmãos? Por quê? Porque você vai beber da água do fortalecimento, da água, irmãos, que vai te fortalecer diante das dificuldades. É claro que se a pessoa beber dessa água só por beber, irmãos, vai ser uma água qualquer. Mas a pessoa que está na fé, assim como Sansão bebeu da água do fortalecimento e a força para ele voltou, irmãos, o nosso Deus não é diferente. A sua força vai voltar. Você vai ter força para trabalhar, você vai ter força para orar, você vai ter força para vir na igreja, você vai ter força para lutar pelo seu casamento, você vai ter força para lutar pelos seus sonhos. Irmãos, é isso que você tem que acreditar, que o próprio Deus, aquele que trabalhou na vida de Sansão, quando Sansão se colocou diante dele, Deus também vai trabalhar na sua vida. Amém?
Graças a Deus. Então, este é o recado de Deus para nós, irmãos. Deus, Ele vai nos trazer de volta a nossa força e o nosso ânimo. Amém? Quero ser, Senhor, ser teu embaixador, teu mensageiro.